Oi, Flávia, te mandei um relato há um tempo atrás e resolvi te mandar de novo porque a gente vai lembrando das coisas, né, do que nós passamos, do que nós vivemos. E eu tinha te mandado um relato um pouco tempo atrás, te falando que o que eu passei lá dentro foram 15 anos e são coisas que nós vivemos e não lembramos muitas das vezes, e coisas que nós vivemos e não esquecemos, né? Eu tinha te falado um tempo atrás no relato que eu passei por bullying porque eu queria ser obreira e simplesmente o pastor não deixava eu ser obreira por causa da minha deficiência. Eu vi pastores crescerem na obra e muitas das vezes terem carro, terem status, esposas de pastores andarem muito bem arrumadas, como se fosse uma princesa, e eu no meio delas porque eu queria ser obreira e eu queria estar no meio delas porque eu queria muito, muito o Espírito Santo. Mais que tudo nessa vida, o meu desejo sempre foi ter o Espírito Santo, sempre foi ganhar almas, sempre foi estar no meio deles. E eu me perguntava muitas vezes por que eu era tão doente. Porque eu larguei o remédio definitivo, tomava algumas vezes, mas larguei, sabe? E eu falava assim, por que essa pessoa é saudável e eu não? Porque eu tinha largado o remédio. Porque eu escutei a voz do homem de Deus, que homem de Deus não é nada. Eu vi pessoas morrendo por doenças que são carnais e a pessoa trata aquela doença e é curada com tratamento e com remédio. Assim como eu hoje estou controlada e algumas vezes eu posso passar mal porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas que estamos sujeitos a ficar doentes devido a nervosismo, devido a não dormir e etc. Hoje eu me respeito o meu sono, respeito a minha saúde, me permito chorar, me permito ficar doente, sim. Se a pessoa falar assim que é do diabo, eu não acredito mais nisso. Então, o que eu lembrei foi que teve um dia que uma obreira falou comigo assim, vamos fazer um propósito de você ficar o dia inteiro sem remédio? E nisso a gente foi evangelizar. Ela teve que chamar o SAMU para mim, porque eu dei um start, eu apaguei, ela desesperou, e em alguns momentos eu via ela achava que eu estava com um demônio, ela orava e tudo, ela ficou desesperada. Aí passou um outro momento em que eu dei um apagão na rua, não sabia onde eu estava, mas a ambulância conseguiu porque algumas pessoas chamaram a ambulância para mim, e meus pais, e aí ligaram no meu celular para meus pais e me levaram em casa, porque eu dei um surto de desmaio, de tanto desmaio que eu estava dando, porque eu estava sem um medicamento. Então, aí um pastor ficou sabendo que eu estava assim e foi lá orar por mim. Então você vê como que o fanatismo leva a pessoa para baixo. Eu passei por isso e em alguns momentos eu fiz a tal da fogueira santa pela minha saúde, não aconteceu nada, eu dei tudo, teve uma vez que eu vendi todo o meu quarto, as minhas roupas que meu pai me dava, que ele fazia roupa, porque ele era estilista de confecção, cada roupa mais linda que a outra, eu vendi tudo. Uma vez eu participei da reunião na catedral, um obreiro me colocou na parede e falou comigo assim, se você não participar, se você não der o seu tudo, a sua vida vai virar uma merda, vai virar um nada. Então você vê que eles amaldiçoam a sua vida, sabe? Eu lembro que eu participava muito da terapia do amor. E lá tinha o cardápio de solteiros, era assim que era chamado. Hoje em dia é chamado assim, mas lá na época falavam que era a pasta dos solteiros, onde você pegava os evangelistas, os obreiros, os pastores tinham acesso a essa pasta,
Porque como a gente participava das reuniões, né, de reunião de solteiros, a gente podia pegar essa pasta. E a gente escolhia. Teve uma vez que eu peguei essa pasta, a esposa me deu e falou comigo assim: Priscila, olha aqui qual o rapaz que você quer orar, qual o rapaz que você quer o telefone. E eu peguei. Eu lembrei disso hoje. E eu liguei para esse rapaz e conversei com ele, falei que eu estava interessada nele. Sentei, ele foi na reunião, depois que eu liguei para ele, uns dias depois, numa quinta-feira, mas não deu em nada, Fábio, porque ele não se interessou por mim. E eu sempre pensava que eu tinha algo errado. Teve um rapaz que chegou a me perguntar se eu era virgem, porque eu me interessei por ele e naquele momento eu fiquei muito assim envergonhada por ele ter me feito essa pergunta. Eu nunca perdi a minha virgindade na época de igreja, porque eu queria casar com um homem de Deus, sabe? Eu queria ter um homem de Deus e eu nunca consegui, e hoje agradeço a Deus por isso. Eu conheci, né, a vida sexual numa época que eu saí da igreja. Eu não perdi com tal homem de Deus. Mas o meu relato é esse. Eu lembrei de algumas coisas que aconteceram lá dentro. Teve um pastor que levou o irmão dele, e eu também me interessei por ele, mas ele não se interessou por mim. Ele falou que queria uma obreira, que ele já estava de olho nela. E assim, é muito forte, sabe? Você hoje em dia vê que eu coloquei minha foto na época, preenchi o cadastro para que, se alguém se interessasse por mim, me ligasse. E na época uma pessoa só me ligou, um rapaz me falou que estava interessado em mim, e eu lembro que ele, quando conversou comigo, ele falou que queria conversar comigo, queria namorar comigo. E a gente chegou até a ficar algumas semanas conversando e tudo mais. Ele me acompanhava em alguns lugares. Eu lembro que eu tinha que fazer uma consulta no neurologista. Ele falou que tudo aquilo que eu estava fazendo era do demônio, que eu tinha que fazer as reuniões de terça e sexta. Teve uma vez que eu dei uma convulsão, porque como eu ficava sem a medicação e tomava só algumas vezes, ele falou assim que eu estava com um demônio. Ele queria orar na minha cabeça. Aí o médico, como ele me acompanhou na consulta, o médico falou assim que ele estava proibido de fazer isso, que isso era errado. Aí ele foi embora com raiva, depois eu fui atrás dele, eu bobo, infantil, pedi desculpa para ele, ele falou assim: olha, você não serve para mim, você é doente, você tem um demônio. E assim, eu tô te falando isso, como eu lembrei disso hoje, me dá uma dor no coração de saber que eu era tão boba, de saber que eu queria me relacionar com homens tão tóxicos. E o que eu for lembrando eu vou te contando, vou te mandando, porque as pessoas precisam se libertar. Hoje eu fiquei sabendo que uma pessoa muito próxima a mim saiu. Fiquei muito feliz, porque as pessoas precisam se libertar disso. Continuando, Flávia, passei por muita coisa lá dentro, vi muita coisa, tive experiência, passei por coisas que pessoas passaram, junto com essas pessoas, no caso, obreiras. Eu sempre, em casa, eu nunca passei fome, nem nada. Eu nunca passei aperto, privação de comida, até porque minha mãe, ela ia na igreja, mas ela não dava um centavo. E por que eu estou falando isso? Porque no domingo, de sábado a domingo, a gente virava na igreja. Né? A gente fazia os propósitos, e muitas das vezes a gente ia na casa de alguma obreira para comer alguma coisa e tudo, porque minha casa era longe. Tinha obreira, Flávia, que não tinha R$1. Eu fui na casa de um obreiro uma vez, de uma obreira, eles eram um casal, né? E eles estavam comendo arroz com frango. Era o que tinha. Aquelas coxinhas, sabe? E eu fiquei assim pensando assim, não, Deus está provando, né? Porque a gente deu tudo. Então a gente tem que comer isso mesmo, né? Porque a gente deu tudo, fogueira santa e tudo.
Teve uma obreira que ela estava comendo angu. Deu tudo na fogueira santa e eu fui na casa dela. Ela estava comendo angu. Angu com água, né? Faz daquele jeito. E assim, na minha casa tinha fartura. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito farta. Abria a geladeira, tinha tudo. Eu tinha iogurte, eu tinha pão, eu tomava café da manhã, biscoito e tudo mais. Eu tinha meu ticket, né? Porque eu sempre trabalhei. E eu via os obreiros nessa situação. Relato com você que pessoas morreram de negligência. E assim, minha amiga, é muito sofrido que acontece lá dentro. Hoje em dia eu falo com algumas pessoas que eu converso que a gente fica achando que filme tem corrupção, filme tem estratégias. O que acontece num filme acontece pior lá dentro. Porque, por exemplo, eu ia muito na terapia do amor. E lá tinha o encontro de solteiro. Foi quando eu comentei que você tinha a passe de você, que está lá dentro como evangelista, você tem acesso a pessoas que você tem interesse, você vê na passe. E tinha muitos casais na terapia do amor. As meninas se vestiam igual princesa. Eu até me vestia bem porque, como eu dava tudo, eu me vestia bem porque eu usava as roupas da minha mãe. Minha mãe tem o mesmo corpo que eu. Não é igual a Cristiane, né, que falou que veste as roupas da mãe dela, mas a mãe dela é gordinha e ela é magra e alta. Não, minha mãe tem o mesmo corpo que eu, minha mãe ela é nova igual eu. E minha mãe sempre foi muito de gostar de roupa nova, sapato novo, bolsa nova. Eu me vestia bem porque eu usava o que minha mãe me ela comprava para ela, eu usava. Mas eu não tinha nada. Eu dava tudo na Fogueira Santa. Eu vendia meu quarto, eu vendia as minhas roupas, eu vendia os meus sapatos, eu vendia meu celular. Tudo que ficava na minha mão. A minha mãe tinha medo de eu vender as roupas dela. Ela falava, não, você vai usar as minhas roupas, mas você vai me devolver. Então, eu me deparei com uma vez com uma obreira que eu fui no shopping comer, né? A obreira se ofereceu para ir comigo. Eu falei, vamos. Aonde eu ia, eu levava os obreiros atrás, porque eu queria o Espírito Santo, então eu queria o que estava dentro das obreiras. Só que, enganação, sabe, Flávia? A gente se engana muito, porque a obreira uma vez me pediu R$10, que eu fui sacar naqueles 24 horas, né? Antigamente a gente sacava. Eu saquei R$100 do meu pagamento, a obreira me pediu, nunca mais a obreira conversou comigo. Eu dei ela os R$10, olha pra você perde uma amizade por causa de R$10. A obreira nunca mais conversou comigo. Ela casou com o pastor, hoje em dia ela é casada, tá? Ela é casada com o pastor, nunca mais olhou na minha cara. Eu cheguei a cobrar numa época, ela me bloqueou no Facebook, porque na época era Facebook, né? Ela me bloqueou nas redes sociais, na época não tinha Instagram, né? Então assim, que a gente usava. E quando a gente vê aquela pessoa muito bem arrumada, aquelas esposas e até mesmo evangelistas, a gente vê elas tão mal vestidas, as evangelistas. Eu era mais ou menos assim porque eu usava as roupas boas que minha mãe comprava para mim, né? Minha mãe sempre foi uma mulher muito amorosa, uma super mãe, e ela começava muito comigo, porque não vende suas roupas. Depois que ela conversou comigo, eu até comecei a escutar ela. Eu não vendi minhas roupas mais, mas eu comecei a dar meu dinheiro. Então, eu não quero me alongar muito, mas assim, é muito sofrimento lá dentro. As esposas se vestem muito bem. Uma esposa uma vez falou comigo assim que elas tinham uma loja, parceria com a igreja, que elas pegavam a roupa que elas queriam, né? Aqui em BH tem uma loja específica que as esposas têm parceria com a igreja e elas vão lá e pegam roupa, né? E na quinta-feira, o foco que eu estou querendo te contar é o seguinte: na quinta-feira tinha um encontro de solteiro e tinha um encontro de casados, que era a consagração, né, dos casados. Os casais iam lá na frente, cada mulher uma mais linda que a outra, salto, roupas e tudo mais. Pareciam super apaixonados, mas por trás brigavam, não se davam bem, havia traição. Porque eu era evangelista também da terapia do amor, eu participava e a gente acaba vendo, a gente acaba ficando sabendo, principalmente depois que nós saímos. Aí pessoas contam
sabe? Pessoas, sabe, Flávio, que lá na frente está tudo bem, mas a pessoa mora de favor, a pessoa passa aperto. Então não adianta você ver uma pessoa linda, maravilhosa, se vestindo bem, se arrumando, porque nós mulheres nos arrumamos. E nós nos cuidamos muito mais depois que a gente sai. Porque eu cheguei a usar sandália rasgada e com sapatilha rasgada. Aí minha mãe, por eu morar com essa solteira, a minha mãe comprava para mim. Minha mãe ficava com dó de mim. Porque eu não abria os meus olhos. Né? Todo o dinheiro que eu tinha, eu dava. Eu vendia bombom na rua. Quando eu arrumei emprego, eu dava todo o meu salário. Entendeu? Então é uma situação muito sofrida, porque eles estão pouco se lixando pra gente. Então o meu testemunho foi esse, sabe? Coisas que eu lembrei, que eu cheguei a trabalhar na rua, que eu cheguei a vender água, cheguei a vender chup-chup, eu cheguei a vender bala, vi obreiros passando fome, entendeu? Eu tinha tudo dentro de casa, eu tinha fartura, só que eu era uma menina muito desobediente, respondona, não obedecia a minha mãe por causa daquele lugar. A minha mãe queria o melhor para mim e eu simplesmente não estava nem aí. E ela mesmo assim, com aquele cuidado, eu cega. Às vezes eu queria dormir na igreja, minha mãe, Pri, dorme em casa, você precisa tomar um medicamento muito forte, você precisa descansar. Eu dei a minha vida, 15 anos lá. E o que eu for lembrando, eu vou te contando. Tá bom? Um abraço.